Olá, eu sou Alberto Magno, seja bem-vindo ao meu canal, onde eu falo de tudo relacionado ao nosso instrumento, o contrabaixo. Hoje eu estou com essa máquina aqui, que é um clássico dos anos 80, fabricação nacional pela Janine, o famoso Janine Aero. Muitos chamam de Janine Formigão, que nada mais é do que o modelo AE04B da Janine. Esse instrumento é um verdadeiro clássico, fabricado pela Janine nos anos 80, e o primeiro contato que eu tive com esse baixo, quando eu comecei a tocar violão, na década de 80, não tinha MP3, não tinha nada, então a gente comprava essas revistinhas de banca, de jornal, que tinha a cifra das músicas, as posições no violão. Eu lembro perfeitamente das propagandas, que sempre apareciam esses instrumentos clássicos da Janine, né? E esse instrumento específico, ele pertenceu a dois amigos meus, um já veio até a falecer, e quando eu adquiri esse instrumento, era uma prática muito comum na década de 80, os baixistas, tanto, não só com formigão como precision, né, eles instalavam um captador J aqui perto da ponte, a fim de obter mais versatilidade. E quando eu peguei esse baixo, eu tinha muito em mente de voltar ele para as características originais, né? E eu fiz algumas alterações que eu achei que poderia melhorar até na tocabilidade. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. E antes de continuar, eu gostaria de pedir aquela força, se possível, curta o vídeo, se inscreva no canal, isso é muito importante para a gente continuar com esse trabalho. Então vamos lá, vou falar de algumas alterações que eu modifiquei nessa reforma desse instrumento, né? A primeira foi no jack. Para quem conhece a versão original, o jack, onde que a gente liga o cabo, fica nessa região inferior aqui, né? E eu optei por trazer para frente. Por que eu fiz isso? Geralmente eu gosto de tocar sentado, estudo muito sentado, no sofá, e aquilo incomodava, o cabo aqui incomodava muito. Então foi uma alteração que eu queria fazer. A outra alteração foi que eu queria deixar ele só, assim como original, só com captador Precision. Então foi um parto, assim, foi muito complicado eu achar, eu queria que fosse um captador da época. E eu achei esse captador aqui, que é um captador fantástico, que é o Schaller, o NOS, é a abreviação, né? Que é New Old Stock, ou seja, esse captador foi fabricado na década de 80, mas ele é novo. E até esteticamente é um captador lindo, ele tem um alto relevo aqui, e é um captador da época e tem um sonzão, adorei esse captador. Uma outra mudança foi com relação aos knobs, né? Para quem conhece a versão original, eles tinham uma cavidade que eles ficavam, como se fosse um pocinho, né? Que o captador ficava lá dentro. Perdão, que o knob ficava lá dentro, os botões. Então eu preferi tampar isso e colocar os botões da cor do captador. Eu achei que esteticamente ficou muito mais legal. Uma outra coisa que eu optei também por mudar é a ponte. Eu até tenho a ponte original aqui em casa, mas eu optei de colocar essa ponte da Gotô, que é uma ponte, assim como as pontes da Fender, dos Fenders antigos, assim, a ponte que veio no formigão não tem esse apoio aqui dos carrinhos. Então, como eu toco forte, era muito comum os carrinhos ficar sambando, desregular. Então, eu optei também por trocar a ponte, que deu uma estabilidade gigante no instrumento, né? O instrumento é todo feito de mogno, e a modificação maior que eu fiz, mais visível, que é a questão da pintura, que eu coloquei uma pintura vermelho sparkle, não sei se vai dar para pegar aqui, ó. Mas é como se tivesse glitter, né? Uns glitterzinhos assim. Eu optei por fazer mais discreto, não ser tão extravagante, e na minha opinião ficou fantástico, deu um efeito super interessante. Então agora eu programei uma bateria aqui. Precision não tem muito mistério, né? É botão de volume e tone, não tem muito o que fazer. Então eu programei uma bateriazinha aqui que eu vou tocar, fazer algumas levadas. Primeiro eu vou fazer com o tone fechado, né? Então com o volume no máximo e o tone todo fechado, o som fica bem velado, lembra um pouco baixo acústico. E vamos lá, vamos ver como é que fica. Fiz um groove, programei uma bateria eletrônica aqui. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Lembrando que tá tudo flat, não estou passando por nenhum pré, o baixo direto na placa. Uma outra opção também de timbre legal é a gente colocar o knob no meio, né, o de tone. Dá um efeito super interessante também. Vamos ver como é que fica com outro groove? 1, 2, 3, 4.
a última opção é com tone no máximo, que fica um timbre bem mais aberto, né? 1, 2, 1, 2, 3. E por último, a gente pode usar com slap também. Não é o timbre tradicional, clássico timbre que a gente conhece, que é com corda nova. Claro que com a corda lisa deixa um som mais fechado, mas é um timbre que eu acho fantástico para slap, né? Muitos produtores atuais têm usado esse tipo de timbre nas gravações, que é um slap mais fechado, diferente daquele clássico que a gente conhece, o jazz bass, enfim, com corda nova, né? Então vamos fazer um groove aqui também, agora tudo aberto, volume e tone aberto. Vamos ver como é que fica? 1, 2, 3. Lembrando que nesse baixo eu coloquei cordas flat wound da Labella, ok? Aquele abraço!